Olá, queridos. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui dessa feita para trabalharmos com vocês sobre o famoso altar desconhecido em Atenas. Nós vamos entender aqui como que o apóstolo Paulo, quando chegou ali naquela região, naquela localidade, uma cidade impregnada pela idolatria, e a maneira como que Deus deu a graça para ele, deu a sabedoria para ele, ministrar para aquelas pessoas ali que sabiam muita coisa. Eles sabiam tudo, mas ao mesmo tempo eles não sabiam de nada. Eles adoravam muitos deuses. A história nos diz que era mais fácil encontrar um deus ali em Atenas do que um ser humano, uma pessoa. Mas para isso, eu preciso entender o contexto que levou o apóstolo Paulo a chegar ali naquela região. O contexto nos mostra que o apóstolo Paulo ele estava na sua segunda viagem missionária. Ele estava ali em Bereia, na região de Bereia, aonde eles abraçaram a fé, eles examinavam as escrituras diariamente, e ali aconteceu-se um grande avivamento. Lógico que também vem perseguições ali. E o que levou, a partir do versículo 16, perceba que Paulo então vai ali para Atenas e ele, vendo aquela cidade sendo tomada pela idolatria, diz o texto no versículo 16, que o espírito se revoltava em face à idolatria dominante. Ou seja, existia uma idolatria que dominava ali em Atenas. E além de tudo isso, existia alguns grupos ali de filósofos, pessoas que eram sábias. Existia ali pelo menos esses dois grupos de pessoas. Existia ali os epicureus. Quem são os epicureus? Os seguidores de Epicuro, do ano 341 a 270. O que eles ensinavam? De que não existe dor, não existe sofrimento, e eles valorizavam o prazer, a satisfação pessoal no meio da sociedade. E isso é uma filosofia que vai contra os princípios da palavra do Senhor. Existia ali também os estoicos, que é os seguidores de Zeno, do ano 333 a 263 a.C. Esses estoicos eram totalmente ao contrário dos epicureus, seguidores de Epicúreos. Por quê? Os estoicos, ele já valorizava a razão, a virtude, o autocontrole. E para eles, morreu, acabou. Ou seja, eles não acreditavam na imortalidade da alma, na ressurreição. Ou seja, e isso vai contra os princípios da palavra do Senhor. E os povos ali da região de Atenas, quando Paulo passou ali em Bereia, diz o texto que Silas e Timóteo ficou ali para dar assistência, Atos capítulo 17, versículo 14, e depois Paulo foi para a região de Atenas, e ali, na ágora, na praça ali,
E existia um lugar que os filósofos discutiam. E os povos ali da região de Atenas, eles gostavam muito de saber uma novidade. Para eles, era uma novidade. Sempre queria saber coisas novas. Então, Paulo veio com a mensagem do Evangelho e ele aproveitou esse contexto cultural, aproveitou essa situação para pregar o Evangelho. Eu quero trazer aqui para vocês um pano de fundo sobre os povos ali da região de Atenas. Perceba que há um pano de fundo da história até nós chegar ao famoso altar desconhecido. Que fatos aconteceu ali? Os povos ali de Atenas, daquela região, eles tinham muitos deuses e eles não queriam ofender os deuses. E com medo de ofender um deus e esquecer algum deus, eles colocaram ali a inscrição de um templo dedicado ao altar ao Deus desconhecido. O que levou tudo isso? Qual a história por trás de tudo isso? Você vai ver melhor essa história em um dos primeiros capítulos do livro Fator Melquisedeque, de Dom Richard. Dom Richard vai falar sobre isso. A história é que um personagem chamado Epimenides, que era um herói cretense, uma pessoa muito sábia, atendeu a um pedido de Atenas feito por Nícias, de como ele pudesse se livrar de uma praga. Houve-se uma grande praga ali naquela região de Atenas. Isso foi o ano 600 a.C. E as pessoas ficaram apavoradas, e as pessoas ficavam preocupadas. Ao mesmo tempo que veio essa grande, incontrolável praga ali naquela região, as pessoas então ficaram sem saber o que fazer, porque eles adoravam vários deuses. E eles perceberam que aqueles deuses não estavam trazendo para eles solução nenhuma. Não tinha trazido solução nenhuma. Então o que eles fizeram? Eles recorreram a Epimenides, um homem muito sábio. Houve-se uma grande crise. E ele, por meio das muitas idolatrias ali, ele fez alguns testes ali, ovelhas brancas e pretas. Existia tudo isso ali. E as ovelhas que se deitassem, soltava ali na colina de Marte, as ovelhas que se deitassem era um sinal de que o sacrifício haveria aceito. E eles pegavam e montavam ali um altar. Então, houve uma ideia sugerida por Epimenides. Olha, do que vocês estão fazendo, ou ao Deus que vocês estão buscando, é alguém que vocês não conhecem. Ou seja, a solução para tudo isso, quando não viram solução daquela praga, Epimenides falou, só existe uma solução. A solução está em um Deus supremo que vocês não conhecem. Ou seja, o que Epimenides falou,
que o que teria resposta para aquelas pessoas ali em Atenas, o que traria resposta, solução para eles, era um Deus que eles não conheciam. Então, aí então sugeriu a ideia deles fazer uma inscrição no altar a um Deus desconhecido. Ou seja, qual a ideia que eles tiveram? Bom, já que nós não conhecemos o Deus, o famoso, o Deus que Epimenides falou, então vamos levantar um altar a esse Deus desconhecido. E aqui eu quero trazer para vocês aonde nasceu então a raiz deles montar esse altar, que eu vou ler com vocês, ao Deus desconhecido. Atos capítulo 17, versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, Paulo dizendo aqui, quando ele chegou ali em Atenas, encontrei também um altar no qual está escrito, veja que eu falei sobre a inscrição, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que algo interessante. Paulo não chegou ali em Atenas confrontando aquela cultura, confrontando a idolatria das pessoas. Porque nós vivemos um tempo em que as pessoas estão mais afrontando do que confrontando. Porque eu preciso saber a diferença, queridos, entre afrontar e confrontar. Paulo confronta ali aquela idolatria com a palavra, com sabedoria, utilizando elementos da cultura. Paulo chega ali em Atenas, ele não joga pedra nas pessoas, ele não ataca, mas ele constrói pontes de relacionamento. Pontos de relacionamento. Não estamos fazendo apologia de defesa da idolatria. O próprio João também fala, guardai-vos dos ídolos, lá no finalzinho da sua carta. Não estamos falando aqui que a imagem é de Deus e que se deve ter a imagem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui que assim como o apóstolo Paulo, nós devemos entender a cultura, ter estratégia para pregar e anunciar o evangelho para essas pessoas. Ou seja, porque ali eles gostavam de uma novidade, os povos de Atenas, eles gostavam de uma novidade. Ou seja, como dizia uma famosa frase das pessoas, juntou a fome com a vontade de comer. Já que eles gostavam de uma novidade, de saber uma coisa nova, Paulo foi chamado de paroleiro, tagarela. Eles levaram Paulo ali porque eles queriam saber uma novidade, ou seja, houve uma sede deles de querer saber uma coisa nova. E qual é a coisa nova que o apóstolo Paulo vai falar para eles? Ele vai aproveitar daquilo que eles estavam fazendo. Ele vai aproveitar daquele altar. Paulo vai reconhecer que ele sabe tudo, mas ao mesmo tempo não sabe de nada. Então, como Epimenides trouxe essa ideia para eles, de que o Deus Supremo, que vai trazer livramento da praga para eles,
é um Deus que eles não conhecem. Então Paulo, quando chega ali, cheio do Espírito Santo ali em Atenas, Paulo chega dizendo assim: é esse Deus mesmo que vocês não conhecem. É uma novidade para vocês. Vocês gostam de coisa nova. É esse mesmo Deus supremo, grande, relevante, que vocês não conhecem, é o que eu apresento a vocês. Paulo, ele vem com a metodologia bíblica do evangelho de apresentar para os povos de Atenas o Deus desconhecido. O que Paulo chega dizendo? Que vocês precisam conhecer esse Deus. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Não leve em conta o tempo da ignorância de vocês, a falta do saber de vocês. E Paulo chega dizendo ali para os povos de Atenas que vocês precisam, se aproveitando daquele altar, vocês precisam conhecer esse Deus. Vocês precisam viver esse evangelho, conhecer esse Deus. E ali o evangelho, alguns não aceitou, houve um grupo que não aceitou, mas houve pessoas ali que foram impactadas, né? Dionísio, Damares, houve pessoas ali que foram impactadas porque recebeu o evangelho. Paulo anuncia o Deus Criador, o Deus Salvador, que estabelece os tempos e que eles devem conhecer esse Deus. Então aqui está, queridos, o grande mistério do altar desconhecido. E eu trouxe aqui um pano de fundo, como começou esse altar. E o que levou eles a fazer esse altar a um Deus desconhecido. Por quê? Porque eles tinham medo, porque como tinha muitos deuses, eles tinham medo de ofender os deuses também. E por medo de ofender, esquecer um Deus, fizeram um altar desconhecido. E Paulo chega ali dizendo, ó, é esse mesmo que vocês não conhecem, que eu estou apresentando a vocês. E que nós venha, assim como o apóstolo Paulo, oferecer essa proposta do evangelho, oferecer-se Jesus. E que você também, que está aí do outro lado, aceite e recebe Jesus. Talvez você não conhece, você não experimentou. Talvez você ouviu falar, o saber vem pela informação. Mas o conhecer vem pelo experimento, pelo conhecimento do Senhor. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz que é um caminho, mas ele diz que é o caminho. É o único caminho que nos leva até Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Um abraço.